Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Repercuta Podcast. Como você viu aí, a gente dá continuidade aos bate-papos. E dessa vez a minha convidada é a Lorena Martins, ela que é baterista profissional, professora e sidewoman, tendo vários registros, diversas gravações. Ela acompanhou também diversos artistas em shows e turnês e sob variadas modalidades e estilos. A versatilidade, você vai perceber nesse papo da gente aqui, é uma das características da Lorena. E ela que vem construindo sua carreira a partir de Salvador em 2023, ano de gravação desse episódio, chega o momento de encarar uma nova etapa das mais desafiadoras, que é a ida para o sul do país. Nesse bate-papo a gente conversa sobre estilo, versatilidade, formação acadêmica, visão de mundo, o mercado da bateria como um todo, as viagens, a rotina da musicista e, claro, histórias de bastidores que não podia faltar aqui no Repercuta. A baterista Ruiva, como é conhecida, na altura da gravação desse episódio, em 2023, conta com o apoio da Torelli, a The One, a Tecra e também os produtos do David Luthier. Eu sou Jade Tavares e você está no Repercuta Podcast. Te conheci, na verdade, através de David. Convidei ele para um episódio também, deixar registrado aqui. Foi um dos primeiros episódios com ele também lá atrás. Sim. E aí eu digo, Lorena é um dos futuros alvos para eu atirar. Bem-vinda, Lorena, e se apresenta para a galera do Repercuta Podcast e fica à vontade. Então, eu quero agradecer também o convite, né? Eu acho massa esse lance de podcast, assim, feito por músico, para músico, enfim, eu acho uma parada bem massa. Então, eu sou Lorena Martins, tenho 29 anos, sou baterista já há 16 anos. Sou formada em licenciatura em música pela Universidade Federal da Bahia, sou professora e baterista freelancer, trabalho como professora de bateria, professora de música também em escola regular, faço também trabalhos de direção musical, gravação, enfim, como um instrumentista mesmo. E é isso, estou aqui ativíssima assim, na cena musical de Salvador, em diversas áreas, em diversos nichos assim, musicais aqui. E isso, basicamente é isso. Uma introdução assim, bem sintetizada. Eu acho que na época que eu vi alguma coisa tua, logo tu tava tocando com um grupo de trap. Eu acho que foi isso na época. Eu tenho memória de elefante, eu lembro bem, assim. E até por posts teu, Lorena, tu já falou da questão da versatilidade, né? E aí eu fiquei curioso pra saber como é que é pra tu essa coisa, porque pra mim você realmente, de fato, é o tipo de baterista versátil. E, enfim, já tive tocando samba, já tive tocando rock, trap, até metal, né? Enfim. Mais ou menos. Como é que era pra... Metal acho que é uma coisa que eu toco, assim, quase não toco, assim, né? Mas, rapaz, então, é isso pra mim, assim, hoje, né, que eu faço uma análise, assim, de toda a minha vida, eu penso que, tipo, isso tem a ver com o ambiente que eu cresci enquanto criança. Eu comecei a tocar bateria adolescente, mas quando eu era criança, minha família tinha muito costume de ouvir música. Era uma coisa até que eu comento sempre, assim, que hoje em dia não se tem mais esse costume de você parar pra ouvir música. Hoje em dia, todo mundo usa a música como um subterfúgio para fazer outra coisa, né? Coloca a música para cozinhar, coloca a música para arrumar casa, coloca a música para estudar. Enfim, então é sempre a música como um plano de fundo para alguma coisa. E isso nos anos 90, nos anos 2000, não era bem assim. A gente tinha esse ritual de ouvir música. Claro, as pessoas ligavam o rádio para limpar a casa, etc. Mas tinha, pelo menos na minha família, esse ritual de parar e ouvir música. Sentar, botar ali a fita, a cassete, botar o disco de vinil, ou então depois o CD, e ouvir música, e parar e contemplar a música apenas, sabe? Não fazer mais nada. E eu lembro, assim, eu criança fazendo isso com a minha mãe, fazendo isso com os meus tios, que moravam, né, todo mundo junto. E só que cada um deles tinha um gosto musical completamente diferente, assim, sabe? Assim, minha mãe
gostava de MPB, mais assim, Ana Carolina, Djavan, Adriana Calcanhoto, eu lembro muito esses 3 artistas que ela escutava. Aí meu tio, um dos meus tios, gostava mais de música internacional, Beatles, Frank Sinatra, música instrumental, enfim. O outro tio era cantor de banda de axé, então ouvia todas as músicas de axé da época, músicas dos anos 80, 90, Luiz Caldas, enfim, coisas de forró. Ele estudava muitos repertórios que ele tinha que tocar, então Carnaval era um repertório, São João era outro, então, enfim, né, a gente que é do Nordeste sabe como é forte essa coisa de São João nessa época. Então eu cresci ouvindo toda essa galera do forró aí com ele. E tinha minha tia, que também ouvia, amava Magníficos, Calcinha Preta, Machos com Leite, enfim, essa gama. Então eu cresci nesse meio ouvindo tudo isso, sem acesso ao instrumento ainda, sem tocar nada, mas tendo essa prática de escuta musical, que formou, obviamente, meu gosto, né? Então hoje eu não só toco várias coisas, eu gosto de várias coisas, né? Eu não tenho preconceito musical, eu não acho que um estilo musical é melhor que o outro ou é mais cultural do que o outro, sabe? Enfim, eu acho que todas as músicas elas podem ter algo a ensinar e precisam ser refletidas para além apenas das notas ou do ritmo, né? Mas daquele contexto social que ela está inserida. Enfim, então eu comecei a tocar bateria depois, com 14 anos, e aí, tipo, na igreja, por sorte, a igreja que eu fazia parte era uma igreja meio liberal na questão musical. Em que sentido? A gente tocava várias coisas também. Então, na própria igreja, eu aprendi a tocar samba reggae, aprendi a tocar pagode, aprendi pagode daqui de Salvador, né? Que é um pouco diferente do que o pessoal do Rio e São Paulo, enfim. Aprendi a tocar forró, rock, pop, balada, reggae, sabe? Tipo, muita coisa eu aprendi a tocar na igreja. Aí o samba, baião, maracatu, etc., eu aprendi mais quando eu entrei no curso de extensão da faculdade. Que aí eu tive aula mesmo assim, dos gêneros musicais brasileiros, enfim, aí foi mais específico. Mas eu praticava na igreja, então assim, eu tinha essa liberdade musical de praticar essas coisas e eu não tocava fora da igreja nessa época. Eu tocava no ambiente gospel, né, digamos assim. Mas eu tive a oportunidade de praticar todas essas coisas dentro do ambiente gospel. Com uma certa limitação, obviamente, porque, né, a igreja ela tem uma limitação musical pela questão cultural, pela questão religiosa, mas eu praticava. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a conhecer outras pessoas fora do ambiente da igreja, comecei a tocar com outras pessoas e praticar cada vez mais essa diversidade. E aí isso me seguiu até hoje, assim, é inevitável. Eu já fui chamada, assim, para gigs diversos, já toquei sertanejo, já toquei São João, forró, assim, banda de forró mesmo, viajando no interior e tal, já toquei em banda de axé grande, viajando em vários lugares do Brasil. Hoje tem uma banda de rock, aí tem uma banda instrumental que eu faço, que toca jazz, toca samba, enfim. Então, tipo, eu tô nesse lugar aí, sabe? É desafiador, porque as linguagens são diferentes e uma linguagem afeta a outra, inevitavelmente. Isso que eu ia te perguntar, se tu sente essa afetação de um projeto pro outro, sabe? De estar tão imersa em um estilo e para outro, sabe? Isso é desafiador pra caralho, imagina. Eu sinto, e assim, existem épocas, sabe? Tipo assim, por exemplo, quando eu tocava axé, era uma coisa que, assim, a banda tinha muita percussão, então a bateria tinha que ser muita pressão sonora, tinha que ter muita pressão sonora para segurar o tranco de todo mundo. E aí, nessa época, eu descia muito, eu tocava muito forte. Então, quando eu ia tocar coisas que precisavam de um pouco mais de leveza, eu tinha um pouco mais de dificuldade, porque eu tava, sabe, pesando bastante, era bumbo, pé de martelo, assim, sabe, era um negócio bem pesado. E aí eu sentia um pouco mais de dificuldade de segurar a mão quando eu precisava tocar mais leve. Mas em compensação, o rock and roll era tranquilo, descia a mão sem problema. Aí teve uma outra época que eu tava tocando muito jazz, muita música instrumental, muito samba, etc., que é uma outra linguagem. E aí quando eu ia tocar rock and roll, eu sentia que eu precisava me esforçar mais, pensar mais conscientemente em tocar mais forte, sabe? Era um esforço que eu fazia mental e físico para a linguagem estar ali presente. Então tem essas épocas, assim, sabe? E aí, como eu falei, um gênero termina afetando o outro, mas eu vejo tudo como uma construção do meu próprio som mesmo, sabe? Então, afeta, inevitavelmente, mas eu gosto, digamos assim, sabe? Eu gosto desse
desses jogos de afeto de um gênero pro outro, muda a minha forma de tocar, termina mudando minha linguagem e trazendo uma identidade minha só, entendeu? É massa que você falou, porque eu tenho amigos bateristas também que às vezes se queixam de não ter tido a oportunidade de tocar certos ritmos, sabe? Poxa, até eu tô há 10 anos e eu não consegui tocar tal coisa, sabe? Isso é muito massa que tu vai construindo a tua musicalidade mesmo, assim, isso é Exato, e tipo, aplico coisas de uma coisa que eu aprendi em outra coisa, sabe? Tipo assim, no trap mesmo, tinha umas músicas que era uma banda, né, que eu fiz parte, em 2021 eu entrei e em 2022 o rapaz mudou a banda toda e tal, mas foi uma ótima experiência pra mim na época, eu aprendi muita coisa, inclusive conheci o David nessa época, né, o material dele, as coisas, porque fazia muito sentido sonoramente falando pro que eu tava fazendo, e aí, tipo assim, foi uma experiência muito massa pra mim, poder tocar esse novo estilo musical que eu não conhecia. Então eu comecei a ouvir bastante e tal. Só que aí, por exemplo, quando eu tinha oportunidade, tinha uma música mesmo que eu adicionei uma parada de música afro-baiana, dentro do arranjo da música do trap, né? Que era uma clave de um ritmo do candomblé, que se eu não me engano foi o aguerê. E aí eu adicionei dentro da música do trap lá, porque eu vi que casava a clave junto com o que a gente estava tocando. Então, são coisas que só acontecem porque eu já tocava o outro gênero, entendeu? Então, rola de fazer essa mistura aí. Lorena, nesse sentido, então, fica difícil. Enfim, a gente tá o tempo todo influenciando e sendo influenciado, né? Sim. Então fica difícil tu descrever algumas referências, alguns bateristas que sejam referências pra tu, por ser tão amplo. Não fica não. Porque aqui em Salvador, assim, eu sempre falo isso quando me perguntam sobre referência, eu sempre falo das minhas referências próximas. Porque, assim, é muito massa, porra, claro, óbvio, por exemplo, Danny Chambers, Vigil Donati, são bateristas grandes e que são referências para muitas pessoas. Mas eu gosto muito de ter minhas referências muito próximas. Então, por exemplo, meus professores, colegas de trabalho que também estão dentro desse aspecto versátil da coisa. Então, tem um baterista aqui em Salvador chamado Beto Martins, que é meu amigo, que eu chamo até ele de primo, né? Porque a gente tem o mesmo sobrenome, mas a gente não é primo. Eu já ia perguntar se é parente. A minha lâmpada já acendeu aqui. Tinha uma época até que eu usava o mesmo user do Instagram que ele. Tipo, ele é Beto Martins BPM, o meu era Lorena Martins BPM, então a galera achava que eu trabalhava com ele, enfim, uma loucura. Mas ele foi meu professor uma época, mas é meu colega, a gente é amigo mesmo de música e é uma pessoa que eu admiro muito justamente porque ele também tem muito essa versatilidade, é um cara que toca muitas coisas e toca muito bem, sabe? Então eu gosto dessa coisa da referência próxima, mas óbvio que a Sara, a baterista, não sei se você conhece Sara, ela é uma das minhas referências, eu gosto muito do jeito dela tocar. Tem a Madden também, que pra mim é, assim, som de batera, sabe? Eu gosto muito de referências de som de batera e de estilo de tocar. Há um tempo atrás, assim, eu tinha muita referência em Anika, né? Hoje eu curto mais o som dela do que o estilo que ela toca, né? É engraçado isso. Eu gosto mais dos timbres do material dela do que hoje a estética sonora da música que ela faz, entendeu? Isso é muito doido porque a gente vai mudando mesmo, né? Faz parte, né, da vida. Hoje eu tô mais curtindo o som da Sara, da Madden Class também, enfim. Não são bateras tão conhecidas, mas eu acompanho assim no Instagram e curto muito assim o que elas fazem. Tem um cara daqui de São Paulo que eu conheci recentemente, que é o Gabriel Bruce. Eu tenho escutado algumas coisas dele. Ele trabalha numa parada bem alta, assim, bem diferentona, de linhas de bateria, assim. E aí eu comecei a escutar algumas coisas assim, tenho curtido bastante também. Mas é isso, as referências às vezes mudam também por conta dos trabalhos que eu vou fazendo. Né? Eu vou escutando aquilo que eu preciso tocar, eu vou escutando mais. Então, se eu tô tocando trap, eu vou escutar a bateria de trap. Se eu tô, tipo, Dedé Silva, né? Cleverson, enfim, a galera que tá botando aí focando no estilo. Se eu tô tocando rock, aí eu vou escutar. Entendeu? Então, vai as reunindo. referências vão mudando. Os tijolinhos ali guardando. Eu acho massa quando eu pergunto aos convidadas, quando alguém diz assim, não, me influenciou alguém tão próximo, assim, eu acho massa, assim, tipo, foi meu pai, foi meu professor. Que é muito mais, assim, tipo, é muito mais
fácil, entre aspas, né? Você admirar o cara que tá lá em cima. E muitas vezes você absorve muito pouco do cara, você só tá ali naquela, assim, vira uma entidade, né? Mas você consegue tirar de um cara que tá do teu lado ali. Isso é massa, isso é foda. Eu gosto, eu sempre gostei, assim, não sei se é porque eu cresci no ambiente da igreja e na época não podia essas coisas do mundo, né, a música do mundo, essa coisa toda, eu não sei se isso afetou essa minha forma de ver, porque realmente quando eu comecei a tocar bateria na igreja, me referência ao meu professor e pronto, eu não tinha, sabe, conhecia pouco, enfim, não sei se isso afetou, mas hoje eu tenho esse leque, assim, que eu consigo observar com mais claridade, assim, com mais clareza, essa galera, assim, que hoje eu escuto, assim, eu gosto muito disso aqui, vou levar pra mim, sabe? Enfim. Quando fica molhada, rápido e fácil. Um combinho de perguntas pra tu, assim, porque uma coisa é estudar, né? Você, enfim, tu é licenciada e tudo, foi estudar, né? Vive a vida estudando. E a coisa de dar aula, como é que vem o gosto, assim? Tipo, eu percebo que tu gosta de conversar, enfim, teus posts tem um senso de humor muito específico teu, assim. Eu sou essa pessoa. Como é que veio o gosto pra dar aula também, sabe? E aproveitar pra te perguntar como é que tem sido, nesse tempo, o interesse das gerações mais novas no estudo da bateria, sabe? No estudo da música. Mudou, melhorou, piorou, enfim. Vamos lá, eu comecei a tocar com 14 anos na igreja. A igreja, ela é um ambiente, assim, ensinável, né? É um ambiente onde essa coisa do ensinar e do aprender é muito comum em diversas situações, né? Não, eu tô falando de instrumento, mas tem também, né, questões religiosas. E aí o que acontece? Eu comecei a aprender a tocar, tipo, em 1 ano, 2 anos eu já estava dando aula do que eu sabia, do pouquinho que eu sabia, eu estava passando para as crianças, tinha um menino lá, adolescente, você ficava do meu lado e tal. Então tem essa coisa. Quando eu escolhi dar aula, eu tinha 14 anos, aí 15, 16, 17, mais ou menos, eu com 16, 17 foi quando eu escolhi fazer música mesmo. Até então eu ia fazer veterinária, mas aí com 15, 16 eu escolhi fazer música e eu já dava aula nessa época, assim, já dava aula ativamente. Hoje, quando eu penso assim, nas aulas que eu dava, eu falo, nossa, era muito ruim, sabe? Tipo, era horrível. A metodologia era péssima. Mas, enfim, eu fazia o que eu podia com o que eu sabia e sempre muito boa vontade. Eu tinha um projeto voluntário na igreja, enfim. E aí, quando me disseram assim, não, tem 2 tipos de curso, tem bacharelado, que você vai se formar para ser instrumentista, e tem licenciatura para ser professora. Aí eu falei, pô, eu quero fazer licenciatura. E aí, pronto, aí eu fiz licenciatura, foi uma coisa muito louca, assim, porque na prova eu toquei bateria, tipo assim, ninguém toca bateria na prova de licenciatura, toca violão ou piano. E eu toquei violão, mas eu sabia nada de violão, sabe? Toquei uma música, tipo, samba lelê, tá ligado? Pedido pra eu tocar de tom, aí eu calculando assim, porque eu sabia nada de harmonia, foi muita loucura assim, esse dia. Mas toquei bateria, levei uma partitura lá, levei uma peça, toquei, aí eles adaptaram a peça de violão lá pra bateria. Enfim, foi muito louco. Mas eu falei, aí perguntaram, por que você não fez música popular com habilitação em bateria? Aí eu falei, porque eu gosto de dar aula, já é uma coisa que eu faço e tudo mais. E aí dentro da graduação, foi que eu descobri que eu podia dar aula para a escola, assim, que eu tinha jeito com criança, tinha jeito com turma de criança em escola, né, para além de dar aula de bateria, né, particular ou em grupo, que seja. E aí, enfim, aí foi que eu descobri, e acho que, assim, uns 3 anos ou 4 anos que eu estava na graduação, eu comecei a dar aula na escola, que eu dou aula até hoje, que é uma escola regular. Eu dou aula de música para turmas de educação infantil e fundamental. Então não tem nada a ver com a bateria diretamente, né? Apesar de que eu estou saindo da escola agora nesse semestre, estou encerrando por conta, né, de alguns trabalhos que estão surgindo. Mas eu passei 8 anos lá dando aula. Aí a graduação, quando chegou, eu não estudei bateria na graduação, né? Eu não estudava bateria, não tinha coisas de bateria, eu tinha muito texto para ler, né? A partir
parte toda da educação, né, que a gente tem que se dedicar e tudo mais. O que me salvou, eu acho, assim, no instrumento, mesmo tendo muitas crises existenciais, assim, sobre, porra, vou ser professora ou vou ser instrumentista, né? São duas carreiras que eu loucamente consegui conciliar até hoje, né? E aí eu entrei em crise várias vezes durante a graduação por não conseguir dedicar o tanto que eu precisava ao meu instrumento por conta da demanda da faculdade, de leitura, de escrita, de texto, enfim. Mas o que me segurou mesmo foi estar tocando na igreja. Eu tocava na igreja semanalmente, mais de 2 ou 3 vezes por semana, então isso me ajudou a ter a prática do instrumento regularmente, sabe? Então eu dividi minha vida, né, literalmente em 2. Tinha época que eu dava mais aula do que tocava, tinha época que eu tocava mais do que dava aula. Então eu sempre fiquei nessa balança aí. E hoje, por exemplo, eu tô numa época que eu estou tocando mais do que dando aula. Então, enfim, é a primeira vez que eu vou, depois que eu entrei na escola, é a primeira vez que eu vou sair, vou ficar sem dar aula em escola, depois desses 8 anos, por exemplo. Então, é um desafio também, porque a escola, querendo ou não, é uma renda fixa, né? Muita gente entra na licenciatura pensando e visando a renda fixa que ser professor dá, mas é um desafio, porque nem todo mundo aguenta o tranco da sala de aula, né? E olha que eu dou aula em escola particular, né? A escola pública ainda tem outros desafios. E nem todo mundo aguenta esse tranco, né? Quando entra na graduação e já recebe na caixa dos peitos a quantidade de coisa que tem que ler, que tem que produzir, escrever, artigo, tal, isso já é um choque de realidade para o músico que só tá tocando, sabe? Assim, isso é bem chocante mesmo. Mas eu consegui, de alguma forma, não me pergunte como, eu consegui equilibrar essa minha vida aí, mas eu tô agora realmente focando mais na Lorena baterista, instrumentista, diretora musical, produtora, enfim, hoje eu tô nesse rolê mais do que nas aulas. Estou com as aulas particulares de bateria, mas a escola vai ficar um pouquinho agora em segundo, terceiro plano, para eu focar nesse rolê. Tu tem quantos anos de formada já, Lorena? Eu formei em 2018. A gente é mais ou menos contemporâneo, assim, a gente tem mais ou menos, tu toca 16 anos, eu também 16, a gente é mais ou menos da mesma geração, a gente é. Sim, você aprendeu a tocar na igreja, não? Eu não toquei em igreja, engraçado, né? Duas escolas, digamos assim, eu não passei por elas, que é a igreja e os barzinhos na noite. Nenhum nem outro, assim. Eu, lá no início, comecei a tocar numa escola que tem até próximo de onde eu moro até hoje, escola pública, e tinha aula de final de semana, assim, e foi onde eu comecei, sabe? Aí depois ainda fiz um tempo na escola de artes, que é uma escola de artes que tem aqui em Recife também. E aí foi quando eu passei no vestibular pra comunicação, que eu sempre amo as duas, assim, eu adoro as duas coisas, comunicação e música. Por isso que existe o Repercuta, sabe? Porque é meio que unir as duas coisas, sabe? Sim, muito... E aí fui tocar com bandas independentes, tudo. Voltei a estudar particular também um tempo, mas ficou nessa coisa de mais tocando, depois mais estudando, sabe? É assim mesmo. E a gente vai tentando construir a parede assim, né? E é muito doido, porque assim, tudo bem, você estudou comunicação, não é uma área de música. Assim, você pode misturar, como você faz, né? Muito bem Sim. com o podcast, mas não é uma área de música. Então, a crise, ela existe, a crise existencial de, porra, tô aqui estudando isso, queria estar tocando e tal, enfim, né? Mas quando você estuda música e não consegue estudar o instrumento, isso que é muito louco. Porque eu tava ali imersa no ambiente de música, né? Tipo assim, lembrei agora do choque de cultura. Eles dizem ambiente de música e ambiente de droga. Mas enfim, eu tava imersa no ambiente musical. Tinha matérias de percepção, tinha matéria de teclado, de piano, na verdade, piano, violão. Estudei piano, estudei violão. Fiz disciplinas de percepção musical, de prática de conjunto, apreciação musical, regência, coral, sabe? Eu tava imersa na música. Só que eu não estudava meu instrumento na faculdade. Então rolava essa crise e rola com todo mundo que é instrumentista e faz licenciatura. Isso é unânime. Não tem uma pessoa que não tenha em algum momento do seu curso essa crise de porra, tô aqui estudando, tô aqui estudando meu instrumento, mas tinha que estar lendo um artigo, tinha que estar lendo um livro para fazer um resumo, para escrever artigo, escrever, enfim, estágio, relatório, plano de aula e tudo mais, entendeu? Então, sempre tem essa galera, todo mundo que é instrumentista de fato e que, quando eu falo de fato, não que o professor não seja instrumentista, não é isso. É a pessoa que trabalha gigando mesmo, tocando, que toca com várias
várias bandas, toca em banda e tal. Então, tem o seu instrumento ali, toca o seu instrumento. Então, essa pessoa com certeza teve crise quando fez licenciatura, porque você tá estudando música, mas você não tá estudando seu instrumento. É muito doido. Só que eu sobrevivi, assim, sabe? Eu quero passar agora para a parte dos shows da Lorena musicista, da Lorena mais baterista, gigando. Histórias, Lorena, interessante que possa contar em estrada, em show, e que possa contar, né, bastidor, enfim, experiências marcantes. Que possa contar, né? Que possa, que tem um monte que não pode, eu sei. Exato. Fofocas. Rapaz, a música, eu sempre digo assim, pra mim é tudo na minha vida. É tudo, porque é onde eu fiz muitos amigos profundos, é onde eu encontro refúgio quando eu tô triste, é onde eu encontro alegria, é onde eu compartilho minha alegria, é onde eu compartilho amor, sabe? Tipo assim, quando eu tô com raiva, a música, ela tá presente em tudo na minha vida. É minha forma de pagar minhas contas, minha forma de comer, minha forma de fazer amigos, de realizar sonhos, de viajar, enfim. Então, com certeza, eu tenho inúmeros momentos marcantes, bons, ruins, né? Com situações, assim, catastróficas. Já aconteceu tipo assim, eu ver artistas de muito perto, assim, por estar ali naquele show, né? Tipo, você está tocando no mesmo palco de grandes artistas. Recentemente, até eu fiz um show, abertura para o show de Nando Reis, assim. E isso foi incrível, porque é um show, ele faz um show foda, assim, eu não sei nem se pode xingar, né? Pode à vontade, pode falar palavrão essa porra. Obrigada. Então, é um show incrível, o show de Nando Reis, eu nunca tinha visto, e eu pude ver do palco, assim, sabe? A equipe dele, conhecer o pessoal. Então, assim, são momentos que a música, o trabalho me proporciona. Viajar para muitos estados, conhecer Pará, conheci Macapá, já fui para Recife várias vezes tocando. Enfim, viajar o interior afora, conhecer pessoas diferentes, sabe? Culturas, isso é muito rico. E isso a música faz pela gente. Mas já teve situações engraçadas da gente chegar para tocar e engraçadas assim. Hoje são engraçadas, né? Mas você ri depois, depois de muito tempo, e você tá rindo agora. Exato. Na hora. Sim. Na hora foi meio caótico, assim, já aconteceu de eu estar em casa de show fechada e tacar em spray de pimenta e aí vim todo no palco, uma confusão e todo mundo sair desesperado, com a mão na cara. Já aconteceu da gente fazer um show, começar a fazer, assim, chegou na cidade fazer um show, tava atrasado, ficou esperando dentro do ônibus e aí acabou o show da banda anterior, a gente subiu, tal, botou as coisas, quando começamos a tocar, tipo, em 20 minutos o show acabou, porque a polícia disse que ia embora, que já tinha dado o horário dela, e aí quem ia ficar em show aberto ao público na praça da cidade sem policiamento, ainda não existe. Então o show durou 20 minutos, foi o show mais rápido da minha vida, eu acho. Mas enfim, assim, já fiz muita coisa, assim, muito perrengue, sabe? Tipo, viajar 17 horas para Fortaleza, fazer um show e voltar 17 horas. Essa rota de Fortaleza de ônibus, tu saiu de Salvador pra Fortaleza? Mais ainda, eu fiz de Recife pra Fortaleza, que tá mais perto. Quantas e eu morri, deu 12 horas. 12 horas? Caramba. Agora sim, deu 12 horas, mas... Ônibus de banda, era ônibus... Era ônibus de banda. Era um ônibus grandão, mas tinha uma equipe toda, assim, tinha mais de uma banda até. Eu já fiz 12 horas do interior da Bahia pra Recife. Já fiz 12 horas. Porque a gente tava dentro do interior. Mas foi voado. Dentro do interior, não, assim, parando para os horários, né, de almoço ou janta, enfim, eu não lembro. Mas, assim, a gente estava no interior não fui de Salvador, entendeu? E a Bahia é gigante, então, assim, a gente anda 8 horas, não tá nem no meio, tá ligado? É muito escroto, assim, às vezes. Mas é isso. Isso é muito doido, porque você perde o final de semana inteiro pra fazer um show, sabe? São ossos do ofício, assim. Quando eu vejo essas notícias de banda que viajou de avião e o ônibus, ou então acidente, assim, são coisas que a gente pensa muito, né? Porque tá suscetível, né? É muito doido, assim. É muito perigoso que a gente
passa, né, para poder trabalhar e tudo mais, e fazer a diversão, assim, das pessoas que nem imaginam, né? As pessoas estão ali curtindo o show, elas não fazem ideia do que a gente passa atrás. E eu gosto, eu faço questão no meu Instagram de mostrar os bastidores, de mostrar para as pessoas como é que funciona a vida da gente, para aproximar também, para mostrar assim, olha, vocês veem tudo bonito acontecendo, mas é um pé, assim, não vou falar isso, mas assim, é um absurdo, sabe, o que acontece por trás, às vezes, pra coisa sair ali bonita, pra vocês curtirem. Enfim, às vezes pra sair criticando, falando mal, ai, que tava uma bosta, isso e aquilo, que atrasou, às vezes acho que a culpa do atraso é do artista, enfim. Eu sempre faço questão de mostrar tudo. Com a rede social a gente tem essa possibilidade, né? Um dos motivos pelo qual eu te chamei também por conta disso. A tua abordagem é muito verdadeira, assim, muito sincera, enfim, de como acontece. E pé no chão pra caramba, não tem aquela coisa do glamour de ficar... Massa. Não iludo ninguém, venha, pode vir, mas é barril. A tua experiência na Irlanda, né? Eu não sei se foi a tua primeira experiência internacional. Foi. Eu queria que tu contasse como é que foi lá, se tem contraste do público. Tu falou do público agora, por exemplo, né? Sim. Como é que foi por lá? Vamos lá. Então, essa viagem que eu fiz para Irlanda foi uma viagem mista. Em que sentido? Meu primo mora lá e o irmão dele que mora aqui. A gente conversou no ano retrasado, né? Eu viajei ano passado para Irlanda, vai fazer um ano agora que eu fui. Então, no ano retrasado, no final do ano retrasado, a gente falou, bora. E aí, tipo assim, começamos a juntar as coisas, né, pra conseguir ir. Nesse meio termo, eu fui tentando conhecer músicos de lá, para fechar possíveis shows ou fazer, tocar com pessoas lá. Então eu não fui com nenhuma banda, eu fui sozinha, entre aspas, e aí pude tocar lá. Eu conheci um bar onde rolava uma jam session, e aí dentro da programação que a gente tinha feito de turistar, né, na cidade, etc., eu consegui encaixar esses shows, essas apresentações, essas jam sessions. Inclusive no dia anterior à minha partida, a gente fez tipo um encerramento lá, o pessoal muito bacana. Eu conheci um baterista lá que era o organizador da Jam Session. É engraçado isso, que eu conheço vários bateristas que organizam Jam Session. Eu acho que são os mais carentes, assim, parece que a gente sente uma necessidade de tocar, né? Eu acho que não podemos tocar em casa e aí a gente vai e monta uma Jam Session. O tanto de baterista que eu conheço faz Jam Session, sabe? Não tá no gibi. E aí, do outro lado do oceano, conheci um baterista que fazia uma Jam Session. Muita gente boa, o Rio. Ele é engraçado que o nome dele é Rio, mas ele é dos Estados Unidos e mora lá na Irlanda. E aí, enfim, eu conheci ele através do James, que é um músico de lá da Irlanda, é um irlandês, só que morou aqui na Bahia durante anos, acho que ele morou 9 anos aqui. E aí, aqui em Salvador, né? E aí quem me apresentou ele foi meu professor de bateria, Beto, que eu falei no início. Aí, enfim, fizemos essa conexão, eu toquei lá, acho que toquei 3 noites lá, e foi muito massa. Público de barzinho, né, não muda muito, assim, nesse sentido. É um público um pouco mais atento à música que está sendo tocada ali, mas é barzinho. Então a galera tá bebendo, às vezes conversando, mas nada muito escandaloso, como às vezes a gente vê aqui no Brasil, né? A gente vê nos barzinhos aqui, pelo menos aqui em Salvador, barzinhos principalmente com música instrumental, rola muita conversa, assim, né? A música termina realmente ficando de plano de fundo. Não é assim. Então, de poucos são os lugares que as pessoas vão para assistir mesmo, ouvir e contemplar. E ainda que existam esses lugares, como eu te falei, uma parte vai para fazer isso, mas muita gente vai para conversar, descontrair, a música fica de plano de fundo. Então lá tinha isso também, mas tinha um público um pouco mais atento, assim. Mas em relação aos músicos, é muito doido como a música ela é uma linguagem universal, né? A música, o fazer musical, ele é universal. Eu não falo inglês direito, mas a gente se comunicava musicalmente falando. Isso é muito louco, é muito bom, porque é muito bom você ter essa experiência de tocar, enfim, sem falar a língua, mas ali tocando e se comunicando e aí conversando musicalmente com outra pessoa que não fala a sua língua. Isso é muito doido, sabe? Mas rolou e foi bem legal.
E aí é isso, assim, tipo, conheci músicos brasileiros que moram lá, né, que, tipo, vivem de música, outros trabalham com outras coisas e tocam também. Inclusive, um rapaz, um baixista daqui de Salvador também, conheci. E foi massa, assim, mantenho contato na rede social, pretendo voltar lá, só não sei quando ainda, mas pretendo voltar lá. E é isso, é uma experiência muito marcante, assim, eu toquei samba lá com o pessoal, assim, que massa, misturado, toquei, que eles amam, né, mais que nada, eles são apaixonados por essa música. Quando o tecladista irlandês, assim, quando eu falei pra ele que a gente ia tocar Mais Que Nada, ele falou, eu amo essa música, ele ficou em êxtase, assim. Tem até um vídeo no meu Instagram tocando, tem hora que mostra ele tá super feliz, assim, tocando. E aí, tipo assim, a galera entra em êxtase, assim, com a música brasileira, isso é muito bonito, assim, porque a nossa música é incrível, sabe? É incrível. E, infelizmente, ela nasceu com muitas bases tristes, né? Através da escravidão, através de exploração de povos, enfim. Mas a nossa música, a nossa cultura musical, ela é incrível. Desde o samba, o funk, a música nordestina, como um todo, a música do norte, é tudo muito rico e a gente não tem ideia. A gente só tem ideia quando a gente chega em outro lugar e toca e que as pessoas ficam, velho, eu não sei tocar isso, sabe? Não consigo tocar isso. É difícil, é uma linguagem pra gente é muito comum, mas pra eles é incrível, sabe? E a gente só valoriza quando o outro valoriza. É muito doido isso, né? Esse contraste é até um choque do que a gente já tem aqui de bagagem, a gente parece que não sente, né? Parece que tá dopado, assim, parece que tá anestesiado, não sente. Isso, exato. Né? Que tem isso tudo, de peso, de história, de importância. Tá dentro da nossa realidade, né? E aí a gente não isso tá muito percebe imerso. tanto. Repercuta. A gente falou agora do que passou, né? Vamos aproveitar para falar do agora, como é que tá nesse momento agora. É um registro do agora, né? Esse episódio do Repercuta tá sendo gravado em junho de 23, para quem tá no futuro ouvindo a gente. Sim. Qual é o momento da Lorena agora? Tu já adiantou que tá saindo da escola, né? Vai se afastar um pouco da questão das aulas. O que é que tá rolando agora? Eu gosto do podcast porque ele é uma mídia atemporal, né? E é muito massa que você pode escutar qualquer época da vida, né? Obviamente com o recorte daquele contexto, né? Enfim, eu ouço às vezes episódios da pandemia e é muito doido, assim, né? Mas enfim, vamos lá. Hoje, exatamente 19 de junho de 2023. Viajante no tempo. Eu estou vivendo um dos momentos mais desafiadores assim, na minha carreira, de saída mesmo de zona de conforto. Eu tenho alguns trabalhos aqui em Salvador, e como eu falei, né, eu tenho trabalhos em diversas áreas musicais. Tenho minha banda de rock, onde os integrantes, nós somos sócios, né, é um formato diferente, porque quando a gente é chamado para uma banda, existe a contratação, né, você é contratado ali como músico, enfim, você tá ali matando o seu cachê, mas nessa banda, nós 4 somos donos da banda, tenho essa minha banda, tenho um trabalho que eu faço de música instrumental, numa banda chamada Geleia Solar, que é uma banda que faz uma jam session aqui em Salvador, que é a Janumã. Essa jam session já tem mais de 20 anos que acontece, e eu faço parte dessa banda hoje. Tenho também uns trabalhos que faz homenagem a Raul Seixas. Sim, a minha banda de rock, ela faz tributo de rock, né? Não é uma banda autoral. Então a gente toca Queen, Bon Jovi, U2, Nirvana, etc. Faz um repertório variado. E tenho esse trabalho, que é onde eu estou me dedicando um pouco mais hoje, que é o trabalho com Ju Moraes, que é uma cantora daqui de Salvador. Foi a ganhadora. Não, ela foi em segundo lugar. Eu espero que ela não escute isso, porque eu sempre me atrapalho. Acho que ela ficou em segundo lugar do primeiro The Voice. Quem ganhou foi a Ellen Oléria e ela ficou em segundo, eu acho. Foi isso. Ou então ela ganhou, não lembro. Mas enfim. É porque eu era da igreja na época, então ela. Eu não. Tá valendo, passa. Mas enfim, hoje a gente tem um trabalho, eu tô fazendo a direção musical do trabalho dela, e toda essa responsabilidade, né, do VS e tudo mais, de pensar também, construir junto com ela algumas coisas de concepção de show, de concepção
produção musical. Eu estou nesse trabalho já tem mais ou menos, acho que 2 anos, vou fazer 2 anos. Eu entrei apenas como baterista e hoje eu estou fazendo essa parte também da produção musical e direção musical. E é um trampo que tem sido muito bom para mim, me desafiado, né? Eu comecei a estudar o Ableton Live, comecei a fazer coisas que eu não tinha o costume, mas que eu comecei a gostar muito de fazer, né? Direção musical. Eu sempre tive essa veia de líder, assim, querendo ou não, eu sempre tomava a frente das coisas. Enfim, estou explorando um pouco isso mais agora. E aí surgiu essa oportunidade com ela de ir para o Rio de Janeiro, passar um tempo lá, com alguns trabalhos que a gente vai desenvolver lá, já tem coisas fechadas em São Paulo também, lá no Rio. E para o eixo, né? A gente que é do Nordeste, você que é de Recife, eu sou daqui de Salvador, a gente sabe que é uma coisa delicada, essa coisa do eixo Rio-São Paulo. É complicado para a gente que está aqui do outro lado, tem muita coisa boa pro lado de cá, mas tem muita coisa que não acontece pro lado de cá, né? Para a gente ser visto e ser lembrado, ser conhecido, televisionado, mediatizado, né? Essa palavra não existe, não sei como inventar. Para isso acontecer, tem que ir para o eixo Rio-São Paulo. Então, a gente está indo para lá para fazer a nossa música, a música baiana, né? A música que a gente consome e constrói aqui, mas também uma música contemporânea, né? O trabalho de Ju hoje tem essa característica da MPB contemporânea, que mistura coisa eletrônica com coisa acústica e mistura a música baiana com a música eletrônica, enfim. Então, essa MPB atual que valoriza, né? A MPB atual que valoriza as raízes musicais de onde ela vem. Então, por exemplo, a Duda Beat. Eu gosto muito da Duda nesse sentido musical, porque eu acho que ela traz, por exemplo, elementos da música da região que ela vem, por exemplo. Né? Então, mas traz com coisa eletrônica, sonoridade mais moderna e contemporânea. Enfim, então, é isso. E esse trabalho a gente vai para o Rio, e para ir para o Rio eu tive que manejar minha vida aqui em Salvador, né? Enfim, abrir mão de algumas coisas, fazer algumas escolhas. E eu vou semana que vem para o Rio, então essa última semana está sendo a semana caótica de encerrar tudo, eu finalizo o meu trabalho na escola quarta-feira com a culminância do São João, a apresentação do São João das crianças. A minha banda, já deixei tudo organizado, eu vou colocar uma pessoa no meu lugar, mas eu continuarei, né, sendo sócia da banda, enfim. Essas funções burocráticas de definição, de repertório, enfim, coisas que a gente decide em conjunto, votações e tudo mais. E aí é isso, eu tô nesse lugar hoje de desafio, e a gente pretende passar um tempo lá e voltar para Salvador, para fazer também as coisas de verão daqui, que é quando ferve bastante aqui, né? A cidade ferve musicalmente falando. E aí é isso, assim, tô nesse lugar de desconforto, de não saber como vai ser, né? De, tipo assim, desafio, de não ter mais ali, assim, claro, obviamente não estou indo em condições precárias, né? Tenho condições devidas tanto de grana, quanto de moradia, etc. Tudo isso aí, isso aí eu posso dizer com todas as palavras, eu tenho plena liberdade para falar isso. Eu trabalho com Ju, é incrível também por isso, que ela é uma pessoa que respeita muito as pessoas que estão ali com ela, os músicos, as musicistas que estão ali com ela. Então, com isso aí, eu não tenho, assim, sabe, do que me preocupar em relação a esse trabalho que a gente está desenvolvendo, porque ela é uma pessoa realmente muito, muito, muito correta quanto a tudo, sabe? Eu já vi muita maluquice, eu já passei por muita coisa, então eu sei qual é o lado complicado da coisa e eu sei quando a coisa anda de forma correta, sabe? E eu tô indo porque realmente é uma pessoa que eu confio, a gente vai morar junta, então, tipo assim, não é uma coisa qualquer, sabe? Não é uma gig qualquer, não é uma situação qualquer. Então, é isso. Assim, tô abrindo mão, tô saindo da minha zona de conforto, mas com o pé no chão, com clareza, sabe? Enfim, tá sendo muito bom. É eufórico, né, essa coisa da nossa vida musical, mas ataca um pouquinho a ansiedade, aí depois fica legal, aí bate um desesperinho, mas depois fica bem... Enfim. Te parabenizar pela atitude mesmo, sem nenhuma demagogia. Tu falando agora, eu fiquei lembrando de um outro convidado, Eduardo Duna. Ele é baterista no Cirque Amar. E eu perguntei isso pra ele também, essa coisa de ter aparecido, porque muitas vezes a gente espera a oportunidade na hora ideal, né? Sim. Como se tivesse tudo prontinho, esperando por você, e agora você dá o sim e vai, né? Mas não é assim que funciona, né? Muitas vezes a oportunidade vem assim, de supetão, e aí? Vai ou não vai? Eu tenho uma amiga minha que ela diz assim, que a oportunidade é um cavalo selado, passando, correndo na sua porta. Tipo assim, você tem que montar e ir, sabe? Tipo assim, senão você
passa e já foi. E tipo assim, essa viagem pra mim foi isso. Porque eu tava me programando pra sair da escola já, pra me dedicar a esses projetos. Tava me programando, mas eu tava pensando assim, no final do ano eu saio. E aí, né, eu encerro o ano, pererei, parará, e aí, de repente, blau, minha vida virou de cabeça para baixo. E surgiu essa oportunidade, eu falei, velho, vai ser agora, sacou? Não vai ser no final do ano, não vai ser agora. E a escola ficou desesperada, ficou assim, ai, meu Deus, eu não acredito, tal, não sei o quê, enfim, tentando convencer, não, você vai, passa 2 meses, quando você voltar, você volta. Eu falei, gente, eu não tenho certeza ainda, eu não sei como é que vai ser, não tem nem passagem de volta comprada ainda, não posso garantir nada, então, por favor, não faça isso comigo. Mas boa, aí, boa. Enfim, é porque assim, né? Eu fico feliz desse sentimento, apesar das pessoas estarem tristes. Eu fico feliz porque isso demonstra que as pessoas gostam do meu trabalho, né? Gostam do trabalho que eu desenvolvi ali naquele ambiente. E isso, assim, faz um carinho, né? No nosso ego, faz um carinho a gente fica orgulhoso mesmo. Sim, isso, é verdade. Tem que ter um pouco disso também. Isso. E aí, enfim, vale a pena. A gente pensou assim, pô, valeu a pena, né? Esse tempo todo de estudo que eu me dediquei. Então, é isso. Aí eu tô nessa situação aí mesmo, de aproveitar a oportunidade. Se eu não estiver errado, Lorena, a banda, aliás, tá deixar registrado aqui também, que eu já vi post também, da Ju também, no Jan Numan, né? E a energia daquilo ali, velho, pô, um dia eu quero conhecer ainda. Ir lá é muito massa, é muito massa. Ju é uma coisa, Janumã é outra. Ju é uma coisa e Janumã é outra. Então, são sim. São coisas diferentes. O Janumã. Pra deixar claro quem estiver ouvindo, Sim, o Janumã é o evento. Eu esqueci o nome do lugar, Lorena. Como é que é o nome do lugar? É no MAN mesmo, no Museu de Arte Moderna. Isso, no Solar do Inhão. Solar do Inhão, é como é conhecido também. Isso, olha aqui, o cabo aqui nunca foi em Salvador, falando, escorregando aqui. Isso, é no MAN, que é claro, é óbvio. Não, mas é porque tem gente que chama de Solar do Inhão. Tem também esse nome. Mas no Museu de Arte Moderna rola essa jam. Antes rolava todo final de semana e agora rola uma vez por mês, enfim. E é massa, é muito massa. E a banda da Ju, se eu não estiver errado, ela é formada apenas por mulheres, né? Toda por. Vamos né? lá. É uma confusão que todo mundo faz, é normal. Vamos lá. Ju, ela tem a Sambaiana, que é um grupo de samba só de mulheres. Ela é uma das integrantes do Sambaiana. E tem o grupo dela, que ela montou para fazer a carreira solo dela, que ela tem um trabalho solo, né? Enfim. Que neste grupo tem um rapaz. Tem um rapaz. Sim. Normal. Todo mundo acha que eu toco na Sambaiana, que não tem nem bateria na Sambaiana, sabe? Tipo, é uma roda de samba mesmo. É cavaquinho, violão e a percussão. Não tem bateria, não tem baixo, enfim. E aí, mas é normal. Fique tranquilo, todo mundo faz essa confusão. E tem dias quando tem show da Sambaiana que eu apareço assim, eu falo, e aí, como foi o show? Eu falo, que show? É normal. Mas aí, o que acontece? Pra complicar, brincadeira, mas pra confundir mais ainda as pessoas, Ju tá fazendo essa banda que vai pro Rio, comigo, que sou da banda dela, e 2 meninas que são da Sambaiana. Então ela juntou os 2 projetos, e aí agora realmente a gente tá com uma banda só de mulheres, que eu faço parte, que é como se fosse uma versão 2.0, digamos, sabe? Do trabalho dela, porque mistura com a Sambaiana, enfim. Entendi. A gente tá nesse rolê hoje, realmente. Ela tem o grupo da Sambaiana, que inclusive, lançou música nova agora, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, lançou música nova, são minhas amigas todas. Vão ter próximas músicas agora, se eu não me engano, em julho lança uma, em agosto lança mais uma, em setembro lança outra, e essas próximas 3 eu participei da composição também. Então, a gente fez como é que eu posso dizer? É tipo não foi intercâmbio não, mas a gente fez uma tarde, assim, uma imersão de composição, assim, e aí a gente compôs essas 3 músicas que já foram gravadas e vão ser lançadas nos próximos meses, já que a gente vai estar no Rio, né, a banda não vai poder fazer show aqui, e aí tem esse conteúdo aí pra lançar, como diz as meninas, é um marketing de escassez, né, pra quando voltar a gente poder fazer esses shows aí com essas músicas novas todas. E aí é isso, aí tipo, ela misturou esses 2 projetos pra montar lá pro Rio.
do tempo que tu começou a tocar pra agora, e fazendo uma sincada também com a tua participação lá no projeto do Hi-Hat Girls, né? A presença da mulher, inclusive até uma questão pra mim aqui no Repercuta, o público feminino, ele é bem menor, e eu venho tentando equilibrar isso, sabe? E tem sido um desafio. No meu podcast também. É maior, engraçado isso. Tem a ver também com, tipo, às vezes o consumo do podcast, enfim, também o fato de eu ser mulher e estar falando, isso faz diferença também, enfim, rola a identificação imediata, né, de uma outra mulher. Mas sim, a presença de mulheres aumentou, eu acho, na música, aumentou, e eu acho que isso é devido a várias coisas, né, desde o incentivo de estar sendo mais, temos mulheres sendo mais vistas, né, tocando, a rede social, né, o fato de democratizar a rede social, você pode seguir hashtags, você encontra inúmeras mulheres bateristas, tem perfis que só postam mulheres bateristas, então assim, isso ajuda bastante a criar referência, né, eu conheço muitas meninas que estão crescendo já tocando, né, por terem essas referências, e eu te digo pessoalmente, quanto professora, hoje eu tenho mais aluna mulher do que homem. Massa. Já há algum tempo, sacou? Então, e aí você citou a Hi-Hat Girls, pra quem não sabe, né, pra quem tá ouvindo aqui e não sabe do que tá falando, a Hi-Hat Girls é um coletivo de mulheres bateristas de vários lugares do Brasil que promove oficinas de bateria para mulheres, para meninas e mulheres, né? E de forma gratuita, com o intuito mesmo de promover o ensino do instrumento, que é visto muitas vezes como instrumento masculino, para as mulheres, né? Promover esse primeiro contato, essa abertura, para que as mulheres tenham a oportunidade de saber se elas querem ou não tocar aquilo, se elas têm aptidão ou não, sabe? Se tem interesse ou não. Porque, socialmente falando, não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa que os pais olhem para a filha e pensem, essa vai ser baterista, né? Não olham para o filho e pensam, esse vai ser músico. Quanto mais para a mulher, sabe? Então, a gente quer diminuir esse recorte, por isso que as oficinas são gratuitas. A gente tenta inscrever sempre em projetos de editais, etc., para ter um retorno financeiro, mas nem sempre a gente tem, então a gente conta realmente com parceiros, marcas parceiras, estúdios parceiros, porque é completamente voluntariado, né? Quando a gente não consegue inscrever no edital, a gente que é instrutora, eu sou instrutora aqui em Salvador, a gente não ganha nada, né? Então é realmente um projeto que a gente entende a importância de promover esse ensino para outras mulheres, né? De diminuir e encurtar essa distância da mulher com a bateria, né? E isso é muito doido, porque eu já ouvi inúmeras vezes, até hoje eu escuto, depois de terminar um show, ou durante o show, as mulheres olham para mim e falam: eu me sinto representada, é muito importante. Tipo assim, eu vejo você tocando, nossa, meu sonho era tocar bateria. Teve uma menina que eu encontrei, isso é muito doido. Eu encontrei com ela em 2017. Foi 2017, eu encontrei com ela num evento que eu toquei, com a banda de axé. Ela olhou pra mim e fez assim: meu sonho sempre foi tocar bateria, mas eu tive que estudar direito por causa dos meus pais. Hoje eu já sou formada, já terminei, etc. E aí eu comecei a estudar percussão pra poder, né? Mas eu não sabe? Assim, aí beleza. Passaram-se os anos, ano passado, eu encontrei com ela, velho. E ela tá estudando percussão, tá tocando. Assim, sabe? Então, assim, eu lembrei dela, ela falou comigo. Eu falei: eu lembro de você falou comigo naquele show lá, assim, assado. Ela falou: foi. Eu falei: porque isso marca a gente, me marca também, sabe? Eu ouvi de uma mulher que, tipo assim, eu sempre quis estudar, mas minha família não me apoia, meus pais não me apoiam, não me apoia. E quando me apoia, tipo assim, às vezes proíbe. Meu marido não me apoia, às vezes, né? Rola esse caso. Já rolou caso, assim, de mulheres na oficina que o irmão era baterista, mas não ensinava, dizia que não ia ensinar e tal. Então, assim, é muito doido a gente pensar que existe essa realidade, né? Mas existe. Então, a gente tenta encurtar mesmo. E eu ouço todo show, as mulheres vêm falar comigo: você me empoderou, assim, eu ver você tocando, sabe? Me deu força, assim, pra fazer o que eu quiser. E tipo, é muito doido, como eu tô ali apenas trabalhando, mas pelo fato de não ter tantas mulheres, não ser comum ainda, é um motivo de força e tudo mais, sabe? Então, meu sonho, de verdade, é que seja comum. Seja comum a presença da mulher no palco seja tão comum quanto é a do homem, sabe? Que não seja uma coisa extraordinária ter uma baterista tocando, que não seja uma coisa extraordinária ter, sabe, instrumentista, ter uma banda só de mulheres, porque não é extraordinário uma banda só com homens, entende? Exato. Então, meu sonho é esse, assim. Mas enquanto ainda não é possível, eu vou bater na tecla, vou reclamar, vou questionar. Quando eu ver uma line-up de um evento, só vai ter
homem, eu vou questionar, porque a gente é 51% da população. Pô. Então, não é normal, tá ligado? Não é normal você estar num evento, sei lá, um evento com várias bandas e não ter uma mulher no palco. Isso não é normal, sabe? Enfim, então eu sempre vou questionar. E é isso. Fundamental. Eu quero aproveitar aqui, tu também falou das tuas parceiras, das parcerias que fez esse tempo todo, também aproveitar pra gente falar um pouco, Lorena, das tuas parcerias, as marcas que te apoiam, né? As tuas parcerias que tu construiu até agora, e também é uma forma de tu falar um pouco do teu set também, eu gosto de trazer isso pra cá pro Repercuta, porque é aquela coisa de compartilhar a cozinha, assim, tipo, eu arrumo a minha de um jeito, como é que tu arruma a tua, sabe? E só pra reforçar aqui, tu fica à vontade pra descrever a tua história, Lorena, com as marcas, a The One na bateria, né? A Torelli, o David, que eu já falei, né? Que tem episódio aqui no Repercuta também, e a Tecra. Até fiquei curioso que tu é uma das poucas da minha bolha, assim, que toca com baqueta de fibra de carbono, achei macha, sabe? Isso. Enfim, fica à vontade, pô. Então, vamos começar pela Tecra mesmo. A Tecra é uma marca de baqueta italiana, que é de fibra de carbono mesmo. É diferente, as pessoas... Tipo, eu sou baqueta de madeira e tal, porque, né, a gente, desde que o mundo é mundo, desde que o instrumento percussivo existe, as baquetas que se usam para tocar, em sua grande maioria, são baquetas de madeira. É até uma questão histórica, né, de matéria-prima da época de milhares de anos atrás, né, que os instrumentos percussivos existem. Mas, quando eu conheci a Tecra, foi em 2018, foi final de 2018 para 2019. Eu tinha um endosso de uma outra marca de baqueta de madeira. E o pessoal da Tecra me procurou, falou da baqueta, falou, não, vamos mandar para você um par para você conhecer e testar e tudo mais. Porque não adianta, né? Pra todo mundo tocar baqueta de madeira, fala assim, fibra de carbono, né? Todo mundo, fibra de carbono? Não presta, vai tirar um som feio. E aí eles me mandaram um par, né? A Ariane me mandou um par, que ela é a RP da marca aqui no Brasil. E eu, depois que terminou meu endosso, eu comecei a usar, assim, terminou o contrato, né, com a marca. Na verdade, eu fazia uns testes tocando, obviamente, sem publicar, né, porque é uma coisa muito importante para quem trabalha com endosso, com marca, é se preocupar com o conteúdo que você produz para aquela marca, sabe? Mas, enfim, aí eu falo disso daqui a pouco. E aí, o que acontece? Eu ia testando nos plays, nas tocadas, assim, alternando, né? E aí, eu fui conhecendo, me surpreendeu mesmo, porque a Tecra em específico, né? E aí eu só posso falar pela Tecra, porque existem outras baquetas de fibra de carbono no mercado, outras marcas, mas eu só posso falar pela Tecra. A Tecra, ela não é maciça, ela é uma baqueta oca. Isso significa que a densidade dela é diferente de uma baqueta de fibra de carbono que é maciça. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo, quando eu falo que eu uso a Tecra, que é uma fibra de carbono, que é uma baqueta de fibra de carbono, todo mundo fala, mas tem aqui uma outra marca, e fala o nome da outra marca, que eu já toquei com essa outra marca e eu sei que essa baqueta da outra marca é maciça. Eu não sei se eles continuaram fazendo baqueta maciça, mas a experiência é diferente. É diferente, a densidade da baqueta vira outra, o rebote fica outro. E aí a Tecra, ela é oca. Eu vou te mostrar aqui. Vocês não vão ver porque vocês só estão me ouvindo. Mas é uma baqueta oca. Ela tem um furinho, tá vendo? Ela é oca por dentro mesmo. Esse furinho é até o final dela e eu descobri isso quando ela quebrou. Só que a minha quebrou depois de 11 meses de uso. Caralho. Que é o carro-chefe da baqueta de fibra de carbono. É a durabilidade dela. Mas e o som nos tambores? Não muda o som nos pratos? Vamos lá. Baqueta de madeira. Se a gente tem uma baqueta de jatobá, uma baqueta ícaro e uma baqueta marfim, elas têm sons diferentes. Exatamente. São madeiras diferentes, vão tirar sons diferentes da bateria. Não dá para esperar que uma baqueta de fibra de carbono tenha o mesmo som de uma baqueta de madeira. É um som diferente. Porém, por que não? Eu sempre pergunto isso, né? Assim, é um som diferente, mas a gente está acostumado sempre a ouvir o som de baqueta de madeira. E por isso a gente está acostumado a ouvir o som de baqueta de madeira. E a gente vai estranhar o som, principalmente dos pratos. Eu acho que onde mais ela se aparece, assim, digamos, a fibra de carbono, é nos pratos. Porém, é um outro timbre, sabe? Tipo assim... Exato, tem outro ingrediente ali. Isso, exato. Entendeu? Tipo assim, como diz Beto, ele uma vez me falou isso, eu acho que eu não sei nem se ele
lembro. Ele falou assim, nenhum timbre se joga fora. Isso. Nenhum timbre você joga fora. Você só precisa saber onde usar ele e como usar. E aí, falando de set, terminou que o som de baqueta de madeira de baqueta de fibra de carbono, especialmente o som da tecra, se tornou parte do meu set. Então, hoje, o som que eu tenho, o som que eu tiro dos meus pratos em gravação, em shows, etc., é o som da minha baqueta, do meu kit de pratos, e da minha baqueta no meu kit de pratos, entendeu? É a tua assinatura, né? Faz parte da Exato. Perfeito. E eu sou louca, isso aí não tem quem me faça, assim, o som do aro das minhas baquetas. O som do aro na caixa é incrível, eu sou apaixonada. Todo mundo fala, quando eu toco, assim, que ouve, fala, velho, que som de aro lindo, sabe? Aí junta não só as baquetas da Tecra, mas o aro da iCash, da D1, que é a minha bateria, né? A bateria que eu uso é da D1, é uma marca criada pela Sonotec, né? Que distribui também a Gretsch, enfim. Inclusive, é uma das referências da D1, é a Gretsch, mas hoje em dia a D1 está crescendo, é uma marca que é jovem, né? Eu dizia, quando eu entrei na marca em 2018, eu dizia que era uma marca nova, mas hoje eu digo que é uma marca jovem, que já está conseguindo se estabilizar no mercado, ser conhecida, já tem um público bastante conhecido. E a minha bateria, eu tenho 2 baterias da D1, uma enorme, bumbo de 22, surdo, tom de 10, 12, 14, 16 os surdos, enfim. E tem uma menorzinha, bumbo de 18, tom de 10, surdo de 14, caixa de 13, né? Eu gosto dessa, justamente por conta da minha versatilidade, né, dos meus trabalhos. Eu preciso ter um material que atenda mais ou menos a esses a esses diversos grupos, né? Então eu tenho essas 2 baterias que eu consigo atender. E aí, a maior, né, a de bumbo de 22, 10, 12, 14, 16, a caixa é 14 por 6,5, ela não é 14 por 5,5, como é o comum das caixas. Ela tem o aro da iCash, que é um aro mais grosso. Então, junta esse aro mais grosso com o som da minha baqueta e cria um som que é meu, tá ligado? Então, gosto muito disso. As minhas 2 baterias, elas têm as peles da Torelli também, que dão um pouco mais também da minha sonoridade. Eu já usei pele porosa, pele de filme duplo, enfim, então tudo depende da gig, depende do som que eu vou fazer. Eu troco as peles mesmo, né, da bateria, dependendo da banda que eu vá tocar, enfim. E a Torelli também, eu trabalho com a Torelli com acessórios, né? Acessórios e instrumentos percussivos. Então, como eu toco, né, a mistura da música baiana, etc., eu uso cowbell, jamblock, tamborim, tudo isso acoplado ao meu set. E também efeitos como low pitch, né, que é a segunda pele que você bota em cima da caixa ou do surdo para fazer um som mais grave, um som de caixa como se fosse uma caixa processada, né, eletronicamente. Enfim, então a Torelli, a gente tem desenvolvido esse trabalho, também como eu trabalho com carrom e efeitos, enfim, eu também trabalho com a Torelli nesse sentido. E o David, que acho que foi o meu patrocínio mais recente, a gente fechou essa parceria mais recentemente, eu também tenho efeitos sonoros construídos por ele, né? Claps, stacks, enfim, eu uso bastante coisa assim, acoplei também nas gigs que eu trabalho, a sonoridade das coisas que ele constrói, e sempre é muito bem-vindo, assim, a galera curte muito. Então, e fazendo trap, né, como eu estava fazendo antes, agora eu não estou fazendo mais trap mesmo, mas eu estou fazendo coisa eletrônica, então acaba fazendo parte mesmo do meu set. E aí é isso, assim, por conta das marcas, assim, que eu, obviamente, sou muito grata em trabalhar com elas, assim, a minha relação é incrível com todas elas, mesmo a Tecra, por exemplo, sendo do outro lado do oceano, né, na Itália, o pessoal manda e-mail em inglês, o contrato é realmente internacional, mas mesmo assim a relação é muito tranquila. E eu também, sem falsa modéstia, eu tenho um pensamento muito mercadológico da coisa, sabe? Eu, enquanto instrumentista, se a marca me tem ali como representante dela artístico, não é representante artístico no sentido de ser artista da marca, eu entendo a minha responsabilidade em carregar a marca, em saber o que eu estou usando, né? Conhecer o meu instrumento, falar dele, falar das coisas que eu uso, difundir mesmo o conhecimento daquilo que eu estou usando, né?
eu não sou, sei lá, Devo Echo ou sei lá, quem quer que seja, que apenas de eu usar o instrumento, todo mundo vai ficar louco, querendo comprar, querendo usar, porque eu sou a referência maior, porém eu consigo ser a referência em algumas situações menores. As pessoas me perguntam, me pedem opinião. Várias pessoas já compraram baquetas da Tecla, coisas da Torelli Low Pitch, acessórios da Torelli, coisas com David, acessórios da bateria da Juan, pedal da Juan, enfim, várias pessoas já compraram por indicação minha. E eu acho que isso é importante. O músico que é endorse, ele tem que entender isso. Ele não vai ser vendedor da marca, ele não é essa função, mas é você conhecer o seu material, poder falar dele e divulgar, né? Tipo assim, falar. E eu tento muito fazer isso, trazer isso no meu perfil do Instagram, enfim, difundir esse conhecimento. E é importante para as marcas, é uma via de mão dupla, porque endorse é uma coisa que todo mundo quer. Todo mundo quer endorse. A gente sabe, né, que a galera, é muito bom, você ter ali sua foto no site da marca, ter ali a relação, né? Assim, ter o material. Meus endorses hoje são quase todos 100%, a bateria 100%, as baquetas são 100%. A Torelli, a gente tem uma parceria que não é 100% porque a Torelli tem a Bauer também, que é uma outra empresa. Isso. Então, eu sou endorse da Torelli. Então, coisas que são fabricação dividida, eu pago o percentual de fabricação apenas. Então, assim, que também já é muito bom, assim, né, dentro daquilo que a gente, da parceria que a gente tem. Mas o David também. O David, eu conheci o David comprando material dele, depois que a gente fechou a parceria. Então, enfim. Então, assim, hoje em dia todo mundo quer o endorse, mas todo mundo só quer o endorse, sabe? A responsabilidade de ter que desenvolver, inclusive, né? De opinar, desenvolvimento. Exato. Potencializar a utilização, levar pra frente, mostrar novas possibilidades, né? Exato. Só quer blogueirar, só quer abrir caixa e... Isso aí. Então, assim, eu uma vez eu dei uma entrevista, assim, numa live, na época da pandemia, e aí quando eu falei, o cara perguntou sobre a Tecra, e eu falei tudo que eu sabia, assim, da marca, porque eu estudei, assim, quando eu comecei a conhecer, eu estudei mesmo, eu fui no site, li, até eu sabia, assim, até outro dia, os centímetros das baquetas. A louca, assim, né? Eu sabia cada série, os centímetros. Você relaciona mesmo com aquilo. Muito bom. Exato. E aí, quando eu terminei, o cara falou, rapaz, foi a melhor explicação de um material que eu já recebi na minha vida, assim. Deu vontade de ter todas as baquetas só porque você tá falando aqui. Então, eu acho que é isso. O músico, ele tem que entender, eu sei que o seu público, muitos são de músicos, ele tem que entender que é uma relação mercadológica, a marca quer você para vender também. Você sabe? Tipo assim, você tem o benefício de ter ali o material sem o custo financeiro, porém o seu custo é o seu trabalho enquanto divulgação, enquanto representante ali da marca, enfim. Então, cuidado. Porque assim, eu falo isso porque tem muita gente pilantra. A galera é ridículo. Chega a ser ridículo a galera ter patrocínio de uma marca de prato, mas usa outra, sabe? Usa outro cimbal, usa outro, vai gravar, usa outro prato. Pô, não tem ninguém idiota aqui. Assim. Então a gente sabe que existe. Sabe? Então, assim, não gosta da marca, mas tá fechando ali só pra ter o nome, só pra dizer que é endorse, que é uma outra coisa. Eu não fecho marcas que eu não curto. As 4 marcas que eu tenho hoje endorse, as 4 eu gosto muito do material que eu uso, sabe? E sempre dou feedbacks pra marca. Olha, isso aqui tá mal construído. Isso aqui, ó, tá soltando as canoas assim assadas. Eu falo isso abertamente porque a gente não tem problema com isso. A Juan teve um problema com uma fabricação de canoas. Então as pessoas vinham falar comigo, pô, eu tive problema. Aí eu falava, não, tipo, vamos, eu vou passar o contato, você pode resolver e tal com a marca, e depois a pessoa resolvia, conseguia fazer a troca. Foi um problema num lote de fabricação, que as canoas vieram ruins, tipo, era assim, a gente trocava, não dava um show, tava já quebrada, sabe? Canoa de bumbo, canoa caixa, e a marca, assim, a relação que eu tenho com a Juan é fantástica, assim, os caras são o Norton, o Danilo, com quem eu resolvo esses BOs, assim, de material. Assim, a relação é fantástica. Eu falo com eles, olha, aconteceu isso, quebrou, sei lá, aconteceu esses dias, mais ou menos tem um mês, 2 meses, derrubaram meu surdo no transporte. E aí meu aro, pá, abriu, abriu. E aí eu falei com ele, mandei a foto, rapaz, em uma semana, sei lá, 8 dias, tava na minha casa aqui o aro novo, tá ligado? Então, assim, é uma relação muito incrível, assim, eu não tenho realmente do que reclamar, sabe? Então, é um apoio que eles dão realmente ao artista, e isso faz toda a diferença. Então, inclusive, na diferença de eu divulgar
a marca, a forma como, né, eu falo, enfim. Então, as marcas que eu trabalho hoje, eu curto muito e eu já recebi convite de marcas que eu não gosto e eu não aceitei, sabe? Então, assim, mas isso faz parte daquilo dos meus valores enquanto artista, sabe? Então, enfim, tem pessoas que têm outros valores, tem pessoas que acham que é certo, né? Você fechar o endosso com a marca, dizer que usa, mas na hora na gravação ali deixa escapar que tá usando, na verdade, outra marca, sabe? Tipo assim, eu, obviamente, por ser baterista, eu não levo a minha bateria para todos os lugares, inclusive a própria marca entende isso. Eu não sou, sei lá, funk, né, do Jota Quest. Eu não sou Alexandre Poussin, eu não sou bateristas extremamente famosos que onde chegar vai dizer assim, eu quero a bateria tal e vai ter a bateria tal. Ou então o contratante paga todos os excessos de bagagem para eu levar toda a minha bateria. Ainda não cheguei nesse nível. Então, vai chegar. Vou chegar, espero. Porque é muito bom tocar com o material da gente, né? É outra coisa. Mas aí, por exemplo, quando eu toco em outros materiais, eu não fico divulgando, não fico fazendo vídeo divulgando, sabe? Enfim, então ter o bom senso mesmo enquanto artista da marca. Enfim, eu acho que é um assunto importante, assim, pra gente falar pros músicos, né? Enfim, falo demais, viu? Não, fala porque tem... O bom é quem fala muito tem do que falar, né? O problema é quem fala e não diz nada. Você deixar, né? Te agradecer, Lorena, pela presença, tá? Te agradecer também pela disponibilidade no meio de um processo desse, tu topar, pô, sabe? Trocar uma ideia aqui, sentar, tá com a cabeça a mil, tenho certeza disso. Mas é isso, é muito doido. Uma última coisa que eu queria saber de tu, já que a gente tá na podosfera, a gente tá no podcast, o teu podcast, né? Como é que teve a ideia de fazer? Pensamentos da baterista ruiva, né? Isso, Enfim, como é que foi a ideia de fazer o podcast? Vocês não estão me vendo, mas eu tenho um cabelo ruivo que é pintado, eu assumi essa personalidade ruiva, mas eu acho que eu não saio mais dessa cor de cabelo nunca mais. Eu achava que tu era ruiva mesmo. Todo mundo... Eu fui ver o teu canal no YouTube, aí tem vídeos de 10 anos atrás, né? Sim, eu loira. Né? Loira, cabelo preto e tal. Eu acho que ela não é ruiva não, quem é essa aqui? Quem é essa aqui? Exato. Mas é isso, eu assumi essa coisa porque todo mundo me conhece como uma baterista ruiva aqui em Salvador. Aquela menina que toca bateria ruiva, ruiva, pronto. Então, tipo assim, é isso. E aí, em 2021, eu fiz um curso, que é a Treinam, que é um curso de planejamento de carreira, personal branding, produção, enfim, só para mulheres. E dentro desse curso a gente vê muitas coisas acerca da carreira musical, porém de outros âmbitos, né? E aí surgiu essa ideia de fazer o podcast, né? Foi em 2021, a gente estava na pandemia ainda, e eu estava consumindo bastante podcast na época, e tipo assim, eu sempre trouxe muitos assuntos na minha rede social, eu sempre debato assuntos, só que a rede social, o Instagram, ele tá cada vez, você tem que fazer as coisas cada vez mais curtas, né? Assim, coisas muito longas lá, não tem tanta relevância. E o podcast, ele é essa mídia que permite isso. A gente tem 1 hora conversando aqui e vai ser 1 hora que as pessoas podem escutar essa 1 hora toda, né? Muitas pessoas vão escutar meia hora, 1 hora. Então, para desenvolver os assuntos é melhor o podcast. E aí meu trabalho, entre aspas, de culminância desse curso foi o podcast. Então eu comecei a fazer, só que assim, eu sou muito chata, eu sou muito exigente. Então eu fazia tudo, gravava tudo, fiz a vinheta. Perfeccionista? Nossa, demais. Eu sou assim também, eu sou muito duro comigo até. É bem cruel às vezes. E aí, tipo assim, eu fazia o roteiro, eu fazia tudo sozinho. Eu escrevia o roteiro, e aí gravava. Meu podcast é um pouco diferente do seu, né? Eu faço sozinha, então são episódios mais curtos, tem 15, 20 minutos, enfim. E aí eu escrevia, desenvolvi um roteiro sobre um assunto que eu queria falar, que eram reflexões minhas acerca do mercado musical, da vivência musical, né? Enfim, então tem coisas engraçadas. Tipo assim, tem um episódio que é sobre músicas que são arranjos muito parecidos, tem um episódio que eu conto tretas musicais, aí convido pessoas gravaram áudio pra mim, eu boto no podcast, ou então leio as histórias, enfim. E aí
são mídias atemporais. Eu tive que dar uma pausa, porque a vida cobrou, assim, precisava pagar os boletos, a coisa apertou e o podcast não era uma renda para mim, embora me desse bastante trabalho. Eu fazia realmente por hobby e por gostar mesmo do todo o processo. E aí eu tive que dar uma parada e ainda não consegui retornar. Eu tô com vários roteiros escritos e ainda não consegui retornar. Talvez agora no Rio eu consiga, porque como eu vou estar lá e não vou ter todas as demandas que eu tenho aqui em Salvador, a demanda que eu vou ter lá é de trabalho único e exclusivo de lá, é muito provável que eu consiga retornar. Mas então vocês estão escutando aqui meu podcast, se chama Lorenices, Pensamentos da Baterista Ruiva, porque são minhas lorenices mesmo, é a minha maluquice que eu fico matutando na minha cabeça e compartilho um pouquinho lá. Esse período no Rio aí era massa, né? Seria massa tu fazer tipo um entre aspas, diário, sabe, da coisa. Isso, assim. exato. Enfim, eu tô pensando em formatos de mídia, né, pra fazer isso, documentar isso de alguma forma, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no podcast, enfim. E aí é isso. Galera, essa foi Lorena Martins aqui no Repercuta Podcast. Satisfação demais ter recebido a Lorena mais uma vez. E se quiser deixar o último recado pra galera aí, fica à vontade, tá? Muito obrigado. Rapaz, eu que agradeço a oportunidade, né? Já vi que muita gente bacana já participou, né? Como convidado. Eu já ouvi também alguns episódios, né? E eu acho muito bacana essa produção, né? Para a gente mostrar que a música é diversa, né? O trabalho com a música, ele é diversificado, absurdamente. Existem inúmeras áreas que a gente pode trabalhar dentro da música, mesclando outras áreas, como você falou, de comunicação, ou direito, ou administração, enfim, velho. Dizer para as pessoas que têm vontade de trabalhar com música, mas que estão, por algum motivo, em outras áreas, que tentem, sabe? Tipo assim, tentem unir a sua área com a música, que a música, ela é assim, sabe? Uma mãe, ela está de braços abertos, ela recebe todo mundo, tem espaço para todo mundo, eu sempre acredito nisso. Eu não acho que a competição seja um viés, cada pessoa é única, o seu trabalho é único e, enfim. E é isso, eu acho que a gente acreditar naquilo que a gente faz, manter os nossos valores e seguir fazendo, que eu acho que isso que vai arrastar outras pessoas junto com a gente, né? É a nossa verdade. A identificação da nossa verdade, né? Através da música, através daquilo que a gente faz. E é isso. Nossa. Muito conteúdo, pô, muita... E assim, eu sabia, por causa da tua abordagem, que é muito... Enfim, a tua abordagem online, que é a janela onde eu te conheço, eu já sabia que ia ser bom, tá ligado? Que massa. Eu não convido à toa, não, assim. Ai, que massa. Obrigada, viu? De verdade. Valeu mesmo. Qualquer coisa... Por favor, se aparecer aqui em Salvador, avise, pra gente fazer um som. Pode deixar. Viu? Ainda vou aí, viu? Tchau. Valeu, tchau.